Parlamentares e cidadãos reagiram após o chefe do MST, João Pedro Stedley, anunciar em entrevista concedida à velha imprensa que pretende aumentar as invasões de terra neste ano. O senador Jorge Seife Júnior disse: a insegurança no campo foi declarada oficialmente mais uma vez pelo líder do MST, sob o comando de um desgoverno que assiste a esse anúncio criminoso e nada faz. No lugar de anunciar atos deveriam seguir o exemplo do governo Bolsonaro, quando o Brasil registrou queda histórica de invasões de fazendas através de uma política de incentivo às armas aos produtores rurais, titulação de terras de assentados e corte de dinheiro para ONGs que nada faziam. O deputado Tenente Coronel Zucco, que presidiu a CPI do MST, lamentou. João Pedro Stedley, líder do MST, disse que as invasões de terra vão aumentar neste ano porque, abre aspas, se o governo não toma iniciativa, a crise capitalista continua se aprofundando, fecha aspas. Se fosse alguém da oposição falando algo do tipo, certamente já estaria preso. O senador Sérgio Moro afirmou: ameaças de invasões de terras geram insegurança jurídica e risco de violência no campo. O governo Lula, pelos incentivos concedidos ao MST, é cúmplice. A deputada Júlia Zanatta disse: os verdadeiros MST anuncia que irá aumentar invasões de terras em 2024. Até quando iremos permitir que os parasitas invasores continuem aterrorizando pessoas que trabalham e produzem no Brasil? Desde que Lula voltou ao poder, eles não têm mais medo de anunciar abertamente novas invasões. Os criminosos contam com uma ajudinha do governo comunista que trabalha para desarmar o produtor rural e incentiva o caos. Não são coincidências. Trata-se de um plano a longo prazo dos adoradores de ditaduras para deixar o povo trabalhador e ordeiro de joelhos. Para termos uma ideia, o número de invasões só no primeiro ano do governo do descondenado já ultrapassou o número total de casos no governo Bolsonaro. A falta de um presidente firme e comprometido com o Brasil é a raiz do grande caos que estamos vivendo no país. Ninguém mais se sente seguro, nem para sair nas ruas e nem para ficar em casa. Os criminosos estão à solta e são amigos do rei. Uma das medidas que estamos propondo na Câmara é a classificação do MST como movimento Passou da hora desse povo sentir a mão pesada da lei e da punição. O produtor rural e o trabalhador não aguentam mais viver sob a ameaça de vagabundos que não respeitam nada e tentam tomar na força e na violência a propriedade privada alheia. Chega de invasões e violência nas áreas rurais. O lugar dos verdadeiros é na cadeia. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, apontou: João Pedro Stedley, líder do MST, disse que as invasões de terra vão aumentar neste ano porque, se o governo não toma iniciativa, a crise capitalista continua se aprofundando. Se fosse alguém da oposição falando algo do tipo, certamente já estaria preso. O administrador João Luiz Mauad, diretor do Instituto Liberal, comentou: o crime é anunciado previamente pela imprensa com a certeza de que as autoridades encarregadas de defender a propriedade privada farão vista grossa. Mas o presidente do STF acha que a insegurança jurídica em Banânia é só uma lenda. Líder do MST prevê aumento de invasões de terra em 2024. Vai haver muito mais luta social. A deputada Rosângela Moro disse: MST pronto para mais invasões em 2024. Parece que agir à margem da lei é a única resposta deles. Talvez esperem que o governo federal parabenize pela criatividade e haja como patrocinador oficial das invasões. A deputada Caroline de Toni se exaltou. MST à vontade com o desgoverno.
Todo o terror do campo pelo MST em 2023 foi apenas a amostra do que vem por aí. João Pedro Stedley, líder do movimento, disse que em 2024 o número de invasões será ainda maior. Lembrando que apenas em 2023, com o retorno de Lula, o número de invasões superou os 4 anos do presidente Bolsonaro, que praticamente reduziu a zero a atuação desses movimentos que promovem o caos no campo. No que depender de mim, permanecerei firme e incansável nos trabalhos para avançar a tramitação dos PLs 4397 e 4398 de minha autoria, para enrijecer o Código Penal contra o esbulho possessório e enquadrar as invasões como O deputado Coronel Meira disse: participei da CPI do MST e da criação da Frente Parlamentar Invasão Zero justamente para combater esse tipo de situação. Tenho certeza, vamos combater o terror promovido pelo MST. O deputado estadual Major Meca se indignou. Incrível como o MST e seu líder não têm limites em suas ações irresponsáveis. A ameaça de aumentar ainda mais as invasões de terra em 2024 é absurda e revela uma total falta de respeito pela propriedade privada e pelas leis do país. O deputado Gilvan da Federal comparou: no primeiro ano do novo mandato desse ex-presidiário, em 2023, o MST realizou 71 invasões, um número superior aos 4 anos anteriores do mandato de Jair Bolsonaro, que totalizaram 62 invasões. Durante o governo Bolsonaro, as invasões diminuíram significativamente. O deputado Hélio Lopes apontou: na época do governo Bolsonaro, tivemos o menor número de invasões de terra, pois ele realmente promoveu uma verdadeira reforma agrária, concedendo mais de 400 mil títulos de terras. Agora, a insegurança no campo está declarada e o governo, que se diz defensor da reforma, nada tem feito para melhorar isso. A cidadã Priscila Chamas disse: vocês viram que o líder do 8 de janeiro está ameaçando mais invasões esse ano? Ah, não, foi o líder do MST, esse pode. O deputado Evair de Mello afirmou: e o desgoverno de Barrabás segue sem mover uma agulha para impedir que os produtores do campo sejam atormentados pelo MST. Precisamos de paz no campo, não vamos admitir isso. O deputado também se pronunciou sobre os bloqueios de rodovias promovidos pelo movimento social na Bahia, sem qualquer reação por parte das autoridades que recentemente diziam que tais atos seriam verdadeiras ameaças à democracia. Evair de Mello disse: mais uma baderna do MST e seus aliados. Hoje na Bahia, amanhã pode ser na sua propriedade. Esse movimento afronta nosso direito de ir e vir, ameaçando invasões, destruição de patrimônio público e privado. Precisamos identificar financiadores e punir responsáveis. O músico Evandro Ratundi comentou: fechar rodovia é ato antidemocrático segundo jurisprudência do STF. Serão os do MST presos em grupos, sem julgamento, enviados para Papuda? Sabemos que não, pois o judiciário não passa de um órgão político. O cidadão Nelson Paff disse: a baderna começou. E nada, absolutamente nada do STF. Se fosse alguém da direita, estaria preso, notebook confiscado, quebra de sigilo bancário e telefônico, formação de quadrilha, etc. Mas como é da esquerda, o direito de ir e vir pode ser interrompido sem problema algum. A cidadã Ingrid Oliveira respondeu: se fossem bloqueios de rodovias feitos pela direita, o Xandão já teria mandado aplicar multas de R$100 mil por hora, prisão dos manifestantes e confisco dos veículos. Mas como os bloqueios são feitos por extremistas de esquerda do MST, nada vai acontecer.
No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, invasões, bloqueio de vias, agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira e pacífica para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 30 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Diante das afirmações do grande líder do Movimento Sem Terra, do MST, em que ele diz que as invasões aumentarão em 2024. Bom, quero dizer primeiro que quem faz assentamento de terra é o INCRA, não é o MST. Não é um movimento sem CNPJ, em que ninguém pode ser responsabilizado daquilo que faz. Olá, meus amigos, deputado estadual Sargento Lima, secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Para todos vocês, meus amigos, e principalmente os meus amigos do campo, quem faz assentamento de terra é o INCRA. Segundo, Santa Catarina, na sua grande maioria, praticamente na totalidade das suas propriedades rurais, são pequenas e médias propriedades rurais e aqui não existe latifúndios. Então, nosso aviso aí para quem está no campo, fique tranquilo, a nossa Polícia Civil, nossa Polícia Militar, nossa Polícia Científica, nós estamos nos desdobrando para bem servi-los aqui, impedir essas atuações de criminosos aqui no estado, reforçando que quem faz assentamento é o INCRA, não é o MST, tá ok? Que nós estamos inteira à sua disposição, atentos a qualquer movimentação desse grupo de desocupados. Forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe grandemente.